Bevilacqua Perícia Judicial. Perícia contábil nos financiamentos habitacionais. Receba uma orientação. O vocábulo perícia vem do latim peritia, que significa conhecimento adquirido pela experiência. A perícia é um meio de prova previsto no direito, assim como a confissão, o testemunho, o documento e a presunção. Pela definição da norma brasileira de contabilidade, a perícia contábil constitui o conjunto de procedimentos técnicos e científicos destinado a levar à instância decisória elementos de prova necessários a subsidiar a justa solução do litígio, mediante laudo pericial contábil e ou parecer pericial contábil, em conformidade com as normas jurídicas e profissionais, e a legislação específica no que for pertinente. A perícia contábil é um ramo da contabilidade e ciência social que estuda o patrimônio. Este, por sua vez, é o conjunto de bens, direitos e obrigações pertencentes a uma pessoa ou uma empresa. Muitas perícias na área da contabilidade são hoje requeridas principalmente na parte de revisão de encargos financeiros contra bancos, principalmente referentes ao sistema financeiro de habitação, em virtude da complexidade do assunto decorrente das inúmeras ações do governo federal na tentativa de solucionar a questão habitacional no Brasil. O Sistema Financeiro de Habitação foi instituído por lei federal em 21 de agosto de 1964, com a finalidade social de promover moradia para a população por meio de seus agentes financeiros, os bancos múltiplos com carteira de crédito imobiliário, as associações de poupança e empréstimos, as companhias de habitação, as fundações habitacionais, os institutos de previdência, dentre outras instituições. Entretanto, instrumentos de crédito que objetivavam a extinção do déficit habitacional do país, foram utilizados pelos agentes financeiros para obtenção de altas margens de lucro por conta do endividamento dos mutuários que, diante da complexidade dos métodos matemáticos e conceituais adotados por estas instituições, apenas observam o absurdo crescimento de suas dívidas, muitas vezes tornando-se inadimplentes e perdendo o imóvel dado em garantia em ações judiciais de execução. Geralmente, no SFH, os contratos têm prazos de vigência bastante longos e as mudanças nas condições dos financiamentos são frequentes, sofrendo ainda a influência de muitos índices de correção monetária e dos seguidos planos econômicos que acabaram criando um emaranhado de cálculos, absolutamente inteligíveis para aqueles que assinaram documentos visando apenas ter a sua casa própria. Está com dúvidas sobre seus direitos? A Bevilacqua Perícia Judicial poderá ajudar-lhe. Não perca tempo tentando compreender os cálculos judiciais. Contrate peritos experts e tenha certeza do sucesso. Atuamos em processos que necessitam de correção, revisão, avaliação contábil, tributária e financeira. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, @Bevilacqua Perícia Judicial, e receba em seu celular nossos destaques jurídicos. Ou, se preferir, ligue-nos pelo WhatsApp número 19 974 04 6064 e fale diretamente com um especialista. Antes de tudo, efetuamos uma análise da viabilidade econômica em relação à propositura da ação judicial, sem custo prévio. Os peritos têm o conhecimento técnico necessário para desvendar as complexidades dos números e garantir que todos os detalhes estejam corretos. Além disso, ao contratar um perito, você pode focar no que realmente importa e na estratégia do seu caso e seus interesses. Lembre-se, uma boa preparação com auxílio de profissionais qualificados na área específica podem fazer toda a diferença no resultado final. Seja proativo e invista em expertise e colha o fruto de um trabalho bem feito. É comum aos mutuários, após pagarem as prestações durante 10, 15 ou mais anos, chegarem ao final de seus contratos pressionados a quitar um saldo devedor residual que supera o valor de mercado do próprio imóvel. O que alivia esses adquirentes é o fato de que a Justiça vem identificando e afastando diversas práticas consideradas irregulares e ilegais e que, direta ou indiretamente, ocasionam o aumento da obrigação. Geralmente, nos financiamentos de imóveis, os contratos têm prazos de vigência bastante longos e as mudanças nas condições dos financiamentos são frequentes, sofrendo ainda a influência de muitos índices de correção monetária e dos seguidos planos econômicos que acabaram criando um emaranhado de cálculos, absolutamente inteligíveis para aqueles que assinaram documentos visando apenas ter a sua casa própria. Podem ser encontradas diversas situações, a depender da data de assinatura do contrato e posteriores alterações, implicando em regras não muito claras ao entendimento dos mutuários e dos próprios agentes financeiros que concederam o crédito, necessitando de profissionais peritos contábeis para a solução de conflitos judiciais ou extrajudiciais. Cabe ao perito contábil, de posse do contrato de financiamento habitacional,
analisar a evolução do saldo devedor calculado pelo agente financeiro e demais documentos necessários, então proceder à análise e aos cálculos evolutivos dos parâmetros do financiamento, observando as legislações pertinentes e as operações praticadas pelos agentes financeiros, muitas vezes consideradas irregulares e ilegais, que acabam onerando as prestações e os saldos devedores dos mutuários, tais como juros acima do permitido pela lei, prêmios de seguros em desacordo com a legislação, reajuste das prestações em desacordo com a equivalência e periodicidade salarial, aplicação de índices indevidos na correção do saldo devedor, aplicação da taxa efetiva de juros ao invés da taxa nominal, correção monetária do saldo devedor antes da amortização da parcela paga, amortização do saldo devedor por valor divergente do efetivamente pago, entre outros. Se você tem problemas com o seu contrato de financiamento habitacional, vale a pena consultar um expert no assunto. Extrajudicialmente, o perito pode atuar como uma espécie de assessor, quando se deseja obter respostas para determinadas questões contábeis. Geralmente celebra-se um contrato de prestação de serviços periciais onde se estabelecem objeto, prazo, preço e forma de pagamento, dentre outros elementos. O preço de uma perícia de revisão contratual na área de financiamento habitacional não é alto se comparado ao patrimônio envolvido. Pode variar a partir de meio a um salário mínimo, a depender da complexidade, do tempo de execução, das despesas envolvidas e de outros fatores, o que não representa 1%, do valor dos saldos devedores residuais que os mutuários geralmente são obrigados a pagar indevidamente aos agentes financeiros, mesmo após ter quitado todas as prestações e ter cumprido com o prazo contratual. Essa é a triste realidade dos financiamentos habitacionais. Infelizmente, o sonho da casa própria tornou-se um pesadelo para muitos que financiaram seus imóveis no âmbito do sistema financeiro de habitação e não conseguem dormir por conta do crescimento da dívida. Bevilacqua Perícia Judicial.